E é precisamente a altura de falarmos de mobilidade. Mais de 2/3 dos residentes da área metropolitana do Porto utilizam o automóvel para se deslocarem, com os principais transportes públicos a representarem apenas 15% destas deslocações. De acordo com dados oficiais do Census 2021, os dados do Instituto Nacional de Estatística apontam que das mais de 930 mil deslocações diárias para trabalhar ou estudar, feitas por residentes no seio da área metropolitana do Porto, a maioria, de facto, são feitas de automóvel, seja no papel de condutor ou de passageiro. Ora, este é o contexto para refletirmos com a nossa convidada, Paula Teles, que é especialista em mobilidade e que está aqui ao meu lado. Muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda à nossa manhã informativa. Ora, estes dados, que são oficiais e que conhece seguramente em grande detalhe, levam-me a fazer-lhe uma pergunta, ou uma primeira pergunta, que é esta. Tendo em conta a oferta de serviços públicos que há, de facto, na área metropolitana do Porto, isto significa, na sua análise especialista, o quê? Que as pessoas não confiam nos transportes públicos ou simplesmente querem conforto? Pois, se me permite, em primeiro lugar, eu sou da opinião que nós não temos assim uma tão boa rede de transportes públicos na área metropolitana do Porto. Se calhar Lisboa tem melhor, se calhar não tem melhor, tem uma rede ainda muito mais compacta e que interliga os diferentes modos, mas ela não é suficiente para as pessoas abdicarem daquilo que é o seu automóvel e utilizarem o transporte público. E isso porquê? Porque não chega a ter algumas linhas radiais e eventualmente ter algumas linhas circulares, é preciso que elas interajam, que interliguem naquilo que são os nós modais. E nós temos uma dificuldade muito grande, por um lado, termos linhas compatíveis com o nosso território alargado. Note-se que hoje, e infelizmente, graças ou perante uma crise tão grande que nós temos de uma habitação que é cada vez mais dispendiosa no centro da própria cidade do Porto, as famílias e os jovens, como nós sabemos, estão cada vez mais a ir para a periferia, que era algo que nós vínhamos a notar nos anos 90, mas que agora está cada vez mais a acentuar. E, portanto, nós vivemos um tempo em que a procura de habitação é cada vez maior na periferia, face àquilo que é o elevadíssimo custo no seu centro histórico ou no centro da própria cidade. E isso vai fazer um número muito maior de deslocações. Ora, se essa própria rede de transportes públicos não é compatível com estas cidades, que são cidades, são os núcleos urbanos que estão cada vez mais a crescerem por este território metropolitano alargado, nós somos capazes de ter, sim, um transporte público que vai até, imagine, 3 km da casa. E esses 3 km, que é sair da nossa habitação e ir apanhar a rede, torna uma indecisão perante aquele que vai optar. E perante, muitas vezes, os problemas das vicissitudes do cotidiano, do próprio dia, que tem múltiplas cadeias de deslocação necessárias, que não é só o trabalho, mas também o levar os miúdos à escola, o ir fazer compras ao fim do trabalho, o momento também de lazer que se possa ter, faz com que a pessoa pense 2 vezes e diga, se calhar não me compensa e mais vale levar o carro. E, portanto, isto, na minha modesta opinião, é justamente, por um lado, a falta de cobertura total de uma área metropolitana que cresce ainda, como eu dizia, para a periferia, mas depois também temos outras razões que são motivo dessa escolha do automóvel perante aquilo que é o transporte público. Uma ineficaz frequência. O que é que isso quer dizer? Podemos ter uma carreira a 1 hora ou de 2 em 2 horas, mas não temos carreira naquele momento que nós queremos arrancar, a fazer o nosso percurso. Portanto, a falta de frequência é um motivo importante e depois também estamos a viver nestes últimos anos, face àquilo que foi a pandemia, algo muito complexo que adiciona ainda à nossa perturbação das cadeias de locação. Um dos factos fomos habituados nos últimos anos a ser mais individualistas, a termos o nosso próprio horário, temos algumas empresas que estão em teletrabalho, temos ainda uma reação negativa de receio ainda de Covid, note-se que ainda não estamos completamente fora de Covid, a pandemia ainda anda por aí, as doenças, por exemplo, de inverno estão a ser muito fortes, muito rigorosas, nota-se isso nas pessoas que estão com outros problemas de bronquite asmática, de alergias, de gripes intensas, porque tivemos 2 anos muito protegidos e, portanto, tudo isso desmotiva. Mas isso é também uma questão cultural. Sim. Porque, por exemplo, eu estou a ouvi-la falar e estou-me a lembrar, por exemplo, de Amsterdão, onde andar de bicicleta é uma questão cultural.
Nós aqui, na cidade do Porto, é absolutamente impensável. Sim. Não é? Pois, E eles têm os mesmos problemas, claro. porque a vida é global. Sim, e a temperatura é fria. Até é mais frio mais lá do fria cá, e chove não é? muito mais. Sim, Amsterdão teve uma reação muito Foi só um importante. exemplo, foi só E um é um exemplo que está muito bem, e muito bem. Note-se, a cultura de mobilidade mudou quando houve um conjunto sucessivo de crianças que foram atropeladas por excesso de velocidade no centro de Amsterdão. E os pais disseram, não queremos mais que isto aconteça e temos que mudar a cidade. E foi aí que houve uma corrente muito grande de pessoas que começaram a ter uma ideia diferente, que era andar mais de transporte público e também de bicicleta. E isso vai até aos dias de hoje. Sim, efetivamente, nós temos que ter uma cultura diferente e nós ainda somos muito fruto de um extrato societal que, se chegar ao emprego a pé ou de bicicleta, é ticotado, no fundo, não é? Fica com uma etiqueta de que é uma pessoa que não está muito bem de vida. Esse é, se calhar, e se me permite, bom, embora são 9 menos 10 da manhã, ainda é cedo, mas não quero ser ofensivo, mas é o tipo de pensamento um bocadinho pequenino, não é? É. Olhar para as pessoas e presumir que só porque chega ao trabalho de bicicleta, exato, se calhar é pobre. Exato, ou que não vive tão bem, que tem dificuldades financeiras. É um pensamento um bocadinho pequenino. Muito. Nós vivemos, repare-se que o fim da década de 80 e 90 era o culto do automóvel. Sim. E eu sou ainda desse tempo, do culto do automóvel, em que mal terminava o curso da universidade, o meu maior desejo era comprar um automóvel. Os meus filhos hoje já não têm isso, nem as novas gerações já são mais amigos do ambiente, já perceberam que o planeta tem problemas. Também nesse sentido, dessa cultura motivada Sim. por uma circunstância que tem a ver com o nosso planeta. Nós temos que descarbonizar, claro, não é? E que temos que ter medidas mais limpas. Portanto, há aqui ainda esta fricção, efetivamente. Está aqui a levantar uma série de questões, todas elas que me parecem perfeitamente discutíveis e muito interessantes. Mas portanto, estava aqui uma hora a falar consigo. Sim. Mas há duas questões que encaixam nessa sua análise que eu não vou deixar passar, que é a primeira, em relação ao crescimento da área metropolitana, até lhe faço ao mesmo tempo por uma questão de gestão de tempo, em relação ao crescimento das cidades, porque é normal, a periferia, os preços são mais baratos das habitações, e hoje em dia até nem tanto, mas está tudo inflacionado. Mas, em primeiro lugar, há uma falha de pensamento metropolitano, se me é permitida esta expressão, no crescimento das cidades, portanto, pensamento metropolitano em primeiro lugar. E outra pergunta que me parece muito importante, disse que, na sua opinião, a nossa oferta de serviços públicos não é assim tão boa, até comparou com Lisboa. O que é que nos está a falhar? Nós temos metro, temos autocarros, temos comboios, portanto, consegue sucintamente responder a estas duas questões? Parecem muito importantes. Muito bem, sim. O turismo veio afetar cada vez mais também estes modos de mobilidade, porque tanto Porto como Lisboa como outras cidades médias estão a crescer imenso e estamos a ficar sufocados por uma compra obsessiva de internacionais, como sabemos, e de gente de fora também, que querem as casas para muitos investimentos, e isso está realmente a criar esta inflação que está a deslocar as pessoas para a periferia. Agora, relativamente à rede de transportes, a nossa rede tem que ser mais radial, mas também circular. Por exemplo, veja-se, nós temos linhas de metro, estamos a crescer a linha Rubi, vai ser altamente importante no contexto da área metropolitana, com a ligação a Gaia, mas nós também temos que ter circulares. Veja-se, por exemplo, a circunvalação. A circunvalação é uma via estratégica da área metropolitana do Porto, que não é só do Porto, que está perfeitamente mitigada de utilização, precisava de ser reforçada, precisava ter obras, há pessoas que morrem com excesso de velocidade, a via está toda obsoleta, devíamos ter um metro nessa circular. Aliás, a circunvalação, em matéria de mobilidade, as pessoas até às vezes esquecem-se, mas estamos a falar de uma via que passa Porto, Gondomar, Matosinhos e Maia. Maia. E, portanto, veja-se, a falta metropolitana, de um olhar metropolitano, de uma estratégia metropolitana que pegasse nessa via e que fizesse um grande corredor, um boulevard verde, amigo do ambiente, que se reforçasse a estrutura verde, mas ao mesmo tempo que se introduzisse um transporte altamente eficaz, que fizesse a conectividade com todas as radiais que vêm para o centro. E isso permitiria um conjunto imenso de pessoas que vivem nesta coroa primeira no entorno do Porto e que poderiam usar o sistema de transportes e depois, sim, nos últimos quilómetros, 1 ou 2, quem pudesse, por exemplo, eu ainda tenho essa possibilidade, pudesse fazer 1 quilómetro a pé, para o trabalho, ou 2, ou até de bicicleta. Portanto, falta-lhe esta capacidade de planeamento que já está a existir muito bem nos últimos anos a nível da Estratégia Nacional do Estado, mas ainda não está
não caiu. E isso é, no meu entendimento, ausência de planeamento. Falta claramente fazer documentos, e não chega aos documentos, é fazer a estratégia de planeamento da mobilidade, que faça uma integração de todos os modos, transportes públicos, a ferrovia, com o metro, com andar a pé. Para concluir. Pronto, para podermos chegar à conclusão de termos na nossa porta uma paragem digna. E uma paragem digna, por exemplo, pode fazer a diferença, que é ter uma paragem com um teto, por causa da chuva ou do vento, que tenha um bocadinho de chão para as pessoas poderem pôr os pés não na lama e que tenham um banco para as pessoas que são mais vulneráveis poderem, ou para uma pessoa, ou uma pessoa com deficiência poder entrar, claro, ou uma mãe com um carrinho de bebê. Enquanto não tivermos uma paragem de frente à nossa casa condigna, com uma informação online no próprio smartphone, que nos faça a informação de quantos minutos faltam para apanhar um autocarro, nós não vamos abdicar do nosso automóvel. Há, de facto, ainda muito trabalho para fazer e Claro. muita matéria para debater, verdade seja dita. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença na nossa manhã informativa, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada. Quanto a nós, vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já, fique por aí.